acordando para a mordomia cristã. Hoje pela manhã eu dei a introdução nesta série de mensagens acordando para a mordomia cristã. E eu quero lembrá-los, amados, que a palavra mordomia vem do grego oikonomos, que significa governador da casa ou administrador da casa. E vimos, inclusive hoje de manhã, que nós temos na Bíblia alguns exemplos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, de pessoas que o Senhor escolheu para serem os administradores, serem os mordomos do Senhor. E algo interessante acontece agora em Cristo, porque todos, absolutamente todos os salvos pelo Senhor Jesus, também são capacitados, qualificados para serem mordomos fiéis, para serem dispenseiros do Senhor, como nos ensina a palavra de Deus. E essa é a grande bênção que nós podemos, meus amados, estar destacando aqui no nosso assunto. E antes até de estar dando continuidade, deixa eu lembrá-los também que, infelizmente, a palavra mordomia acabou sendo deturpada por conta dos políticos, por conta de regalias que são dadas, às vezes, para algumas pessoas na esfera da política, governo federal, às vezes estadual, quando não até municipal, onde, infelizmente, as pessoas dizem, olha, fulano tem uma mordomia que você nem imagina. Então, a palavra mordomia acabou sendo deturpada por conta, justamente, infelizmente, dessa má aplicação. Mas não é isso que a palavra mordomo propõe. E nem o exercício da mordomia significa uma pessoa cheia de regalias. Então, por favor, guarde isso na sua mente, guarde isso no seu coração, quando do púlpito da sua igreja, pelos pastores, estiverem sendo ministrados esses assuntos. Amados, o Senhor nos diz em sua palavra, além disso, requer-se que os dispenseiros ou mordomos se ache fiel. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. E se podemos, então, fazer uma rápida definição, apresentar uma breve definição da palavra mordomia, eu posso aplicar o seguinte: mordomia cristã é o reconhecimento da soberania de Deus, a aceitação do nosso cargo de depositários da vida e das possessões, e a administração das mesmas de acordo com a vontade de Deus. Estudei, mas evidentemente já estou um pouco desatualizado em relação a direito, o exercício do direito. Temos aqui alguns que exercem a nobre função que também cabeu ao Senhor Jesus ser chamado de advogado. E alguns se preparam, inclusive para exercer. E eu convidaria um estudante hoje de direito, Wagner Matos. Por favor, filho, venha aqui rapidamente e me recorde o que é depositário. Cadê o microfone? Ok. Depositário. Não precisa uma aula assim profunda. Apenas uma breve explicação para nós, meia hora só, que estamos desatualizados, principalmente eu, em relação ao que é na questão de direito um depositário. Na verdade, eu trouxe uma cola aqui, mas também coloca ali. O depositário é a pessoa a quem se confia um depósito. O que o pastor falou, que no mundo do direito se aplica, é que os depositários judiciais são as pessoas nomeadas pelo juiz para guardar objetos penhorados ou consignados no curso de um processo judicial. Aí tem ali um substantivo masculino e sinônimos de depositário. É confidente, detentor e guarda. Guarda da coisa a quem se confiou ali o depósito. É isso daí. Benção. Vou até deixar aqui para o senhor. Isso. Obrigado, filho.
Eu agradeço. Depois apagamos isso do nosso site. Obrigado. O que eu acho interessante é que nós esquecemos que o mordomo, ele tem, de acordo com 1 aos Coríntios capítulo 4, versículo 2, ser achado como um despenseiro fiel, ou um mordomo fiel, ou um depositário fiel. E o interessante é que o depositário ou o mordomo é uma pessoa que está administrando o bem de outra pessoa. É alguém que está cuidando, zelando e fazendo realmente aquilo que lhe compete. Na vida cristã, meus amados, eu sou o dispenseiro, você é o dispenseiro, você é o fiel mordomo, você é a pessoa que o Senhor já escolheu em Cristo Jesus e tem capacitado também para ser o fiel despenseiro. E hoje, na primeira parte então dessa mensagem, eu quero ministrar sobre a mordomia do corpo. Sim, porque o meu corpo, a palavra de Deus diz que o seu corpo é algo que nós também devemos administrar e administrar muito bem. E vamos entender isso no decorrer da mensagem. Mas eu quero lembrá-los que o corpo é a nossa estrutura física, a estrutura física com a qual fomos criados. Estrutura criada por Deus, com um cuidado muito especial. O interessante é que Deus, ao criar as demais coisas, ele diz, haja. Mas quando ele criou o homem, ele não falou, haja o homem. Ele tomou da terra, formou o homem desse pó da terra, e ele então soprou o fôlego de vida. Deus não disse haja, mas Deus criou. De uma maneira muito especial você foi criado. Você não está aqui por um acidente. Você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa amada. Você é uma pessoa querida. Eu não estou falando isso fundamentado no seu crédulo religioso, eu estou fundamentando isso no que a palavra de Deus me ensina, que todo ser humano foi criado por Deus à sua imagem e à sua semelhança. Amém, amados? Então eu tenho que amar essa figura. Mas eu tenho que também lembrar que o Senhor nos ensina que o corpo que recebemos também é propriedade dele. O salmista, sobre esse assunto, ele disse, eu te louvarei, porque de um modo admirável e maravilhoso fui formado. Salmo 139, versículo 14. Então, cabe aqui, antes de entrarmos um pouco mais a fundo no assunto, algumas perguntas. E você responda para si mesmo. Ouça e responda para você mesmo. Você é um bom administrador do seu corpo? Você considera seus hábitos alimentares saudáveis? Será que de alguma forma você não está sendo um despenseiro ou um depositário infiel? E eu pensei muito nesse assunto, ao ponto de olhar em primeiro lugar para mim mesmo. E fujo um pouquinho da mensagem, só para compartilhar algo, que alguns não sabem que há pouco tempo atrás eu passei bem mal e acabei precisando de um atendimento especial de um cardiologista. E acabei passando por alguns exames e uma situação que eu não esperava foi ali diagnosticada e eu preciso iniciar um tratamento urgente. E eu já vinha, antes desse susto que eu levei, a minha família, conversando com o pastor Faustino. Precisamos, pastor, assim que terminar a última série de mensagens, preparar uma série de mensagens para o nosso povo, para a nossa igreja sobre mordomia cristã.
Certo, pastor? E, inclusive, no decorrer do preparo dessa mensagem, aconteceu de eu ter esse mal súbito. Graças a Deus, ainda estou aqui e tendo a oportunidade dada por Deus de voltar a ser um dispenseiro fiel, um depositário fiel do corpo que o Senhor também me confiou. Mas eu levei um susto. E tenho que entrar agora num processo de tratamento. Então, eu não quero ninguém rindo de mim, por gentileza. Mas eu preparei a mensagem e falei, Senhor, eu preciso assumir compromissos com o Senhor, eu preciso assumir compromissos com o médico, eu preciso assumir compromisso comigo mesmo, e eu preciso assumir um compromisso com a minha igreja, o povo do Senhor nesse local. Minha no sentido carinhoso, espiritual. Vocês são propriedade única e exclusiva de Deus. Eu só sou um auxiliar do dono dessa igreja, mas minha no sentido carinhoso. Então, deixa eu fazer isso. Ademir de Matos, eu pedi a gentileza do amado trazer algo para que eu conferisse aqui o meu peso. Eu posso saber por que esse riso? Irmãos, como eu também não sou tão sonso assim, pode não parecer, mas eu não sou tão sonso assim, então eu já eliminei uns 2 quilos, porque eu... Posso tirar o sapato? Ok. Então eu quero assumir um compromisso. Mas por mais que isso pareça engraçado, deixa eu falar com vocês que eu orei. Falei, Senhor, eu não posso fazer desse momento algo apenas cômico. Eu tenho que assumir um compromisso com o Senhor, eu entendi isso. Eu tenho que assumir um compromisso com a minha família. Eu tenho que assumir um compromisso comigo. E eu tenho que também cuidar do rebanho que o Senhor me confiou. Então, eu penso que com roupa eu devo estar nos seus 107 quilos, por aí. Essa balança é uma benção. Ela está dando 100 e quanto, Ademir? Você que conhece ali a sua balança, por favor. Deve estar com 103. Eu quero essa balança para mim. Sim, porque lá no médico deu 105. Segura o paletó. Bom, vamos então ficar com 104, nem 105 do médico e nem 103 nessa balança que me ajudou um bocado hoje, né? O que eu quero pedir é que você não guarde o meu peso. A minha, segundo o meu físico e químico em casa, Felipe, engenheiro químico, a gente não tem peso, a gente tem o quê, Felipe? Massa, né, filho? Então, a minha massa está em 104. E eu, então, estou assumindo um compromisso com meu Deus. Um compromisso com a minha família, que é a minha Ede e os meus filhos. De pregar esse assunto, entendendo que eu sou a pessoa principal nessa mensagem, em alguns aspectos. E de estar me cuidando e assumindo esse compromisso. E até o término da série dessas mensagens, que vão ser em torno de 24 domingos, eu me comprometo em perder uns quilos. Na verdade, umas 5 ou 6 mensagens no máximo, queremos estar preparando. Mas eu gostaria de vir aqui e compartilhar com os irmãos que é possível ser um bom mordomo do Senhor e cuidando também de nós, do nosso corpo, da nossa condição física. Por isso, guarde aí esse número na sua cabeça. O salmista Davi, ele disse, eu te louvarei, porque de um modo admirável e maravilhoso fui formado. Mas quando você olha para a administração do seu corpo, como que você está? Quando você considera os seus hábitos, eles são saudáveis? Quando você vê as suas atitudes, o seu comportamento, você diria que está sendo um fiel depositário? Está cuidando bem de uma propriedade que é de Deus? Então, deixa eu dar aqui um passo importante. O que a Bíblia fala
do nosso corpo. Eu quero lembrar algumas verdades que parece que esquecemos às vezes. Nós ouvimos tantas mensagens do nosso púlpito que às vezes esquecemos de algumas mensagens básicas da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela fala o seguinte: você foi criado por Deus. Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E Deus, diz a palavra, os abençoou e lhes disse: sejam férteis para o homem, multipliquem-se, encham e subjuguem, governem, administrem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Nós não só vemos que às vezes não cuidamos bem do nosso corpo, como também há evidências no dia a dia sendo dados através da mídia que nós não governamos bem a nossa terra. Nós não governamos bem os nossos mares. Nós não governamos bem os nossos campos. Nós vemos o pecado levando o homem a destruir aquilo que lhe foi confiado para ter o seu pão de cada dia. Mas isso é outra mensagem. Vamos lembrar que a Bíblia fala o seguinte sobre o nosso corpo. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente, um depositário, um mordomo. Isso para cuidar do corpo que o Senhor criou. E como nós lemos, o Senhor também diz de um modo maravilhoso: assombroso, Senhor, tu me formaste. Algo que eu gostaria que você também guardasse no seu coração, que se você que está aqui nessa noite confessa o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, você reconheceu que é um pecador, você reconheceu que Jesus deu a vida dele por você na cruz do Calvário, foi sepultado e ressuscitou, e por isso você é salvo, então eu quero que você entenda e lembre-se, você é templo do Espírito Santo de Deus, amém? Amém. Será que esquecemos isso? Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo claramente diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Eu vou perguntar aqui se você entendeu essa palavra. Os salvos que estão aqui nesta noite, responda a minha pergunta: esse corpo, o seu corpo enquanto você estiver aqui para administrar, é seu ou de Deus? Não há uma pessoa salva que seja dono do seu corpo. Ele é templo do Espírito Santo de propriedade de que você viva assim. Por isso a palavra diz: vocês não sabem que não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Porque quando o homem caiu, a criatura que Deus amou tanto estava sem esperança, longe, afastado, morto espiritualmente. Mas o preço foi pago. E novamente você pôde ser resgatado pela sua fé no Senhor Jesus. E o preço foi pago pelo Senhor Jesus. E o preço foi muito alto. Aí diz a palavra: portanto, glorifiquem a Deus no seu próprio corpo. Interessante, não? Você está aqui como salvo para glorificar a Deus com a sua existência. Você está aqui como salvo para glorificar a Deus no seu corpo. Não há outra visão de Deus a seu respeito. A visão que Deus tem de você é essa: você existe como salvo para glorificar o meu nome.
É isso que o Senhor nos ensina em sua palavra. E eu acho interessante é que o meu corpo, também à luz de 1 Coríntios capítulo 12, que não vou ler, apenas vou citar, do versículo 12 ao 31, é uma metáfora da Igreja de Cristo. E sabe o que o Senhor usa para fazer essa metáfora? O nosso corpo. A cabeça, o tronco, os braços, as pernas, todos os membros estão ali retratados como uma figura do próprio corpo do Senhor Jesus, a igreja aqui reunida e comprada com o precioso sangue de Jesus. Que bênção! E às vezes eu esqueço de coisas tão básicas para a minha vida espiritual, para o meu andar diário. Então eu preciso lembrar dessas verdades. Algo importante também que eu preciso lembrar é que podemos glorificar a Deus em nosso corpo. Deixa eu mais uma vez fazer uma afirmativa. Não há uma única pessoa salva pelo Senhor Jesus nessa noite que não tenha condições de viver para glorificar a Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina que todos os que estão aqui, até mesmo o salvo que está lá fora, afastado, ou caído, ou desviado, longe da comunhão com Deus, com a amada igreja do Senhor Jesus, até mesmo essa pessoa, a palavra de Deus diz, tem que viver para glorificar a Deus no seu corpo. Por isso, Paulo, aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 20, ele disse o seguinte: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Eu não posso estar aqui agora, nessa vida, para ser envergonhado, amados, na administração do meu corpo, nos cuidados que eu devo ter com o meu corpo, e nos cuidados que você deve ter com esse corpo, que agora também é templo do Espírito Santo de Deus. Diz Paulo, ao contrário de ser envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo. Isso quer pela vida ou quer pela morte. A minha existência e a minha morte é para glorificar o Deus que tanto me amou e deu seu Filho para resgatar a minha alma. Amém, amados? Você percebeu a importância do seu corpo? Como que você e eu devemos cuidar bem desse patrimônio que é do Senhor? Como devemos ser fiéis depositários? O Senhor nos ensina isso em sua palavra. Paulo estava dizendo, eu vivo dessa maneira. A minha vida é para glorificar a Deus. E se eu morrer, a minha morte também será para a glória de Deus. Isso é proposta dos céus para a sua vida. É proposta de Deus. Então, nós precisamos viver assim. Aí, meus amados, temos que tomar decisões. Porque nós glorificamos a Deus quando dedicamos-lhes o nosso corpo. Se eu estou dedicando o meu corpo ao Senhor, é claro que o Senhor é glorificado. E eu faço isso todos os dias. E somos convidados para fazer isso todos os dias. Quando eu não faço, isso fica evidente. Então vamos lembrar o que diz a palavra. Portanto, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam ou apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se acomodem ou não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa tremenda! Como que eu esqueço facilmente essas verdades? Como que nós não cuidamos, às vezes, realmente do corpo como deveríamos? Por isso que precisamos, na mordomia cristã, acordar. Eu preciso acordar para a mordomia cristã. E eu tenho que ser um bom mordomo. Eu tenho que administrar bem esse corpo, a minha existência
e a minha morte tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Então, vamos dar o segundo e último passo. Porém, eu quero, nesse momento, pedir que em espírito de oração você ouça essa mensagem na sua segunda e última parte, entendendo que algumas coisas que eu vou citar aqui podem estar muito longe de nós. Podem ser algo muito distante da minha vida, da minha casa, da sua casa ou da própria igreja aqui reunida. Como também pode ser algo muito visível na sua vida, na sua casa e afetando a igreja do Senhor Jesus. Ou seja, deveres que eu tenho que ter para com o corpo. Porque se eu sei o que a palavra de Deus fala a respeito desse corpo, eu tenho que entender que há também deveres para com o corpo. E o primeiro dever, evidentemente, meus amados, acontece já quando recém-nascidos, que é o alimento saudável, o alimento próprio para cada fase de nossa existência. E nós, possivelmente a grande maioria, começando por mim, nós às vezes comemos muito mais do que nós de fato precisamos. Nós comemos por hábito. Nós comemos sem ter fome até socialmente. Até socialmente. Nós fazemos isso. E às vezes não conseguimos nos corrigir. Mas preste atenção, porque eu tenho que ter um dever para com o corpo. E o dever que eu tenho que ter é buscar o alimento saudável. Um outro exemplo que eu quero dar, e não quero me deter muito nesses pontos, porque eles são muito claros para mim, para o irmão. Então eu quero lembrá-los que precisamos também da higiene do corpo, da casa, das roupas, evitando até mesmo doenças. Aqui, as mulheres casadas vão agradecer muito os homens tomando um banho toda noite. Parece que não cabe aqui, isso é um outro assunto, né, pastor? Sabia que a grande queixa de algumas mulheres é que ele não quer tomar banho? É uma luta, é uma luta. Tomei de manhã, tomei ontem, não é sábado. Dani, se o Wagner fizer, filha, me chama. Vamos lá, amados. Então, higiene do corpo, da casa, das roupas, evitando, amados, até mesmo que doenças sejam aí transmitidas. Não permita isso na sua vida. Vamos tentar corrigir isso. Vamos ser disciplinados. Vamos aplicar isso. Se possível, visite o médico. Se possível, faça isso até mesmo em caráter preventivo. Não espere um susto como o meu para, de repente, buscar um médico. A gente pode, talvez os que têm condições, fazer isso e não faz. Porque nós pensamos que ir no médico é só se estamos doentes. E nós podemos até mesmo, com acompanhamento, estar tendo, meus amados, algumas coisas aqui sendo diagnosticadas muito cedo ou de maneira preventiva. Eu vou estar sendo abençoado quando eu também vou. Vacinas. Você sabia que para ir para alguns estados do seu país e para fora do seu país você precisa tomar algumas vacinas? Eu tomei todas. Você que pensa. Vai viajar? Procure se informar. Vai para outro estado? Procure se informar. Né? E o descanso. Como é importante isso. Eu luto para descansar e não consigo, às vezes. Amados, eu tenho grande admiração pela minha esposa porque eu sou muito ativo. Eu sou uma pessoa inquieta. Eu sou uma pessoa intranquila no aspecto de sossegar, descansar. Eu sou uma pessoa que não paro. Eu não consigo nem assistir um filme direito. Eu tenho que levantar, eu fico balançando a perna, não está acontecendo nada. Mas não está legal.
Hoje eu mesmo tentei descansar, vou tirar um cochilo aí depois do almoço, mas eu lembrava de alguma coisa que tinha que fazer, eu lembrava de um hino que tinha que escrever, eu lembrava dos cuidados. Deus está no comando de tudo, mas não do que eu tenho que fazer, é minha responsabilidade. E a Ede olhou e ela via que eu estava inquieto, eu falei, me desculpa, eu vou para o meu escritório. E 2h30, aqui estava eu de novo. Então eu preciso aprender, e por isso eu estou tentando toda sexta-feira fazer o meu descanso. Então tenha misericórdia de mim. Na sexta-feira, procure o pastor Faustino. Leve para... Ele é o pastor de plantão na sexta-feira. Liga para ele. A esposa dele fica numa felicidade quando você liga para a casa dele. No dia que tem que ligar, porque a minha, quando é dia de descanso, como também a do pastor Faustino, amados, elas acham que nem telefone a gente devia atender. Mas o telefone toca, eu paro. Porque eu sou ágil, vocês perceberam, né? O telefone toca, eu já quero saber quem é, quem foi, está falando, procurando quem era para mim, não era. Que dificuldade para a gente descansar. Mas temos que fazer isso, amados. Lembra que eu pedi para você considerar algumas coisas e outras talvez você já está praticando, não faz parte da sua vida, mas eu preciso compartilhar do púlpito da sua igreja. Um exemplo, usar trajes santos. O que é trajes santos? Porque eu não posso ficar ditando do púlpito da minha igreja ou colocar no regimento do estatuto da igreja o que é trajes santos. Porque aqui, para nós, trajes santos seria exatamente o quê? Bom, pensando nisso, eu vou aplicar o Salmo 96, versículo 9, que diz assim: adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Então, até mesmo os panos que você veste, veja se ele é digno da glória de Deus. Vê se você, como templo do Espírito Santo de Deus, faz brilhar a luz de Cristo ou a sua própria. Se faz brilhar o seu corpinho, ou se faz brilhar a sua vida como alguém que em santidade procura glorificar o nome do Senhor. Eu creio de todo o meu coração que uma mulher, mesmo quando de calça comprida, ou mesmo de saia, todas, como homem, que nunca, se não como é que se fala, aquele que usa saia, escocês, né? Na nossa cultura, não cabe. Então, o homem também tem que tomar todos os cuidados. Então, não posso ditar, amados, eu não vou por esse caminho, porque a Bíblia não ensina isso. Não vou por esse lado e falar o que cada um tem que deixar de usar ou não. Mas precisamos tomar cuidados. Glorifique o nome do Senhor. Veja se a roupa que você está usando, a escolha que você fez, ela vai fazer com que fique marcado o seu corpo ou a presença de Cristo na sua vida. Tome cuidados. Vamos pegar um pouquinho mais pesado. Lazer, um pouquinho depois disso, um pouquinho mais pesado depois disso. Lazer, né? Eu sempre pensei em Jesus como criança. Vocês acham que Jesus, como criança, ele não brincava, irmãos? Ou ele não tinha lazer? Vocês acham que, como criança, ele só cuidava das coisas mais sérias dessa vida, ou do reino de Deus? Irmãos, em vários momentos ele foi como as nossas crianças. E às vezes eu esqueço que o lazer tem que fazer parte também da minha vida e da sua. E nós queremos condenar. Eu fico admirado quando alguns americanos, por exemplo, por quem tenho grande admiração, principalmente pela obra realizada aqui como missionários e em vários lugares do mundo, usam o futebol, por exemplo, como exemplo da nossa fraqueza. Ora, você vai na América do Norte, tem estádios enormes, amados, para jogo de basquete e outros tipos de jogos que não temos aqui.
Entrei num estádio desse, numa viagem que fiz, que fiquei impressionado. O lazer que eu estou me referindo, meus amados, é saber administrar bem o nosso tempo, saber fazer as nossas escolhas, cuidar direitinho do que realmente o Senhor nos confiou. Eu não estou mais em condições de ficar correndo, não porque eu não queira, mas pelo peso mesmo, atrás de uma bola. Mas eu não vejo problema nenhum. Eu só tenho dificuldades, como disse o pastor Charles no domingo passado. Um crente no Senhor Jesus, em pleno domingo, você saber que se ausenta da comunhão com os santos, com o corpo de Cristo, a igreja, para assistir um jogo de futebol, seja do Coxa, seja do Atlético, seja do Paraná, ou seja do Santos, que eu acredito que todo crente devia ser Santos. Então não tenho problema com isso. Eu tenho problema é quando isso, meus amados, é maior do que o compromisso que eu tenho com Deus. Maior do que o compromisso que eu tenho com a minha família espiritual. Isso sim é um grave problema. Como você é um mordomo nessa área? Você está administrando bem essa área de sua vida? O testemunho que você tem dado para os seus filhos, suas filhas, sua esposa, seu esposo, é de compromisso? Ou você não pode abrir mão da sua paixão atleticana, sua paixão pelo Coxa, sua paixão por qualquer outro time? Amados, tome cuidado com o seu lazer. Infelizmente, nós vivemos dias tão difíceis que até barzinho já faz parte, infelizmente, dos hábitos de alguns que são cristãos e querem ter, nesse lugar, o seu momento de lazer. E a gente está vendo problemas sérios em muitas famílias por conta de dispenseiros infiéis. Muitos problemas. Vamos então pegar um pouquinho mais pesado. A palavra de Deus diz: fuja da prostituição. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 15 a 18 diz: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros do corpo de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Isso no aspecto literal. E quando eu permito imagens, o navegar, o assistir, o locar, algo inconveniente. A prostituição, infelizmente, tem levado muitas pessoas à queda. Homens que nunca imaginávamos, pela fé que têm ou pela segurança que declaram de sua salvação, de repente serem pegos numa página da internet, num site completamente indecente, onde a esposa cai em prantos, os filhos desacreditados, pais crentes sofrendo pelo que muitos filhos veem, ouvem. Eu vejo um outro tipo até de prostituição hoje. Os pais que estão aqui, sabe o que os seus filhos escrevem lá? Quando estão com seus amiguinhos aí no Orkut, quando estão, pelo Messenger, quando estão no Facebook? Você sabe o que eles estão escrevendo? Eu vi recentemente uma conversa, e nessa conversa triste, de pessoas que se identificam como cristãs, nomes obscenos sendo colocados, pessoas se prostituindo na alma, no coração, diante de Deus, pelo que escrevem, pela maneira como fazem referência a algumas situações da vida.
E eu pensei, meu Deus, se isso não é prostituição, não sei o que é. Tem muita gente que está pensando porque não deitou com uma prostituta na rua, porque não adulterou, não caiu em prostituição. Prostituição significa adulterar algo. Adultério significa algo falso. Deixou-se o verdadeiro para viver uma grande mentira. Deixou-se o que era santo para viver o que é pecado. Eu não consigo entender como cristãos são mordomos de Deus, dispenseiros de Deus, falando nomes que são impróprios e que eu não tenho a mínima coragem de citar pelo menos um deles aqui. Não cabe. Esse lugar é santo porque é a igreja do Senhor aqui reunida. Mas não faz parte da minha vida lá fora. Não faz parte das minhas conversas. Não faz parte dos meus e-mails. Não faz parte de nenhum tipo de mensagem que eu tenho com quem quer que seja. E quando alguém usa palavras inconvenientes, nomes chulos ou pronúncias que não cabe, eu falo, por favor, muda essa linguagem. Meus ouvidos não estão aqui para isso. Lembro de uma ligação, compartilhei com o pastor Faustino, que alguém fez para mim pedindo ajuda, fazendo referência ao seu marido, que estava ali criando uma situação, e a pessoa então tentando me convencer do quanto ela sofria, começou a falar, pastor, ele me xinga disso, pastor, tem mais, para, em nome de Jesus, para, eu não preciso saber do que ele te chama, eu não preciso ouvir, alguma coisa está errada nele e na sua atitude, filha. Não cabe a dispenseiros de Deus, não cabe a pessoas que administram os seus corpos, permitir que saiam das suas bocas também palavras que não edifiquem. Essa vai ser uma outra mensagem, a mordomia das palavras. Mas por enquanto, vamos voltar ao corpo. O Senhor, Ele vai nos ensinando algumas coisas. E isso acontece por quê? Paulo dá a resposta pela ação do Santo Espírito. Colossenses 3,5 diz, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Só uma perguntinha, você já fez morrer aquilo que faz parte da sua natureza, na sua avaliação das coisas, na sua conversa, na sua linguagem, no que você escreve, na maneira como você se relaciona com as pessoas aí fora? Você já fez morrer esse tipo de linguagem, esse tipo de olhar que não convém? Lembra daquele caso, já contei aqui umas vezes, de um garoto aqui da nossa igreja há alguns anos? Menino querido, amado. E eu estou descendo na rua ali das Flores. De longe eu vi aquele garoto, minha ovelha. E aí eu fui na direção dele, ele não me viu. O problema é que entre eu e ele, num dia de calor, verão quente, uma moça passou no meio da multidão entre eu e ele. Eu olhei, porque eu não sou cego, eu vi, mas não fiquei vendo. Mas a moça chamava atenção pelas roupas que estava usando, ou quase as roupas que não usava. Estava tudo ali exposto. Na mente dos homens, e muitos homens, não precisa estar nem nua. Tira uns panos, deixa só um ou outro ali, aquele tipo de saia que você não sabe se a pessoa teve a intenção de cobrir só o umbigo. Aí ele fica olhando. Aí eu vi o garoto, mas eu vi a moça passando, e eu fiquei, olhei para o... Falei, misericórdia, né? Meu Deus, me ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Será que você também é assim? Aí eu estou lá. Aí, de repente, aquela pessoa não me viu, pastor dela, né? E esqueceu que os olhos de Deus estão sobre todo lugar. E aí, aquela moça, ele parou, e ela veio, e ela passou, ele deu uma virada, e homem é um bicho, tirando nós que estamos aqui, tirando nós o restante, Cleiton, é um bicho sem vergonha. Homem não conhece nem o outro. Mas se passar uma moça no meio de dois homens que não se conhecem, eles acharem interessante,
Um olha para o outro, né? E eles se comunicam, trocam ideias e parecem os maiores amigos. Nunca se viram, não vão se ver mais, não se conhecem, mas um dá o maior apoio para o outro, né? Aí fez isso com outra pessoa. E eu parei na frente dele. Aí ele se virou. E ele olhou para mim e falou: pastor, o senhor viu? Eu olhei para ele, eu entendi o que ele estava dizendo. Eu olhei para ele e falei: eu vi, mas não fiquei olhando, foi só uma vez. Aí o sujeitinho olhou para mim e falou: então se continuasse olhando não era pecado? Quer dizer, se não pisca, fica olhando, não é pecado. O problema é olhar a segunda vez. Eu olhei e falei: não, filho, os olhos de Deus estão sobre todo lugar. Eu tenho que fazer morrer tudo que pertence à minha natureza. E eu tenho que lutar para que ela não me domine. Eu não posso alimentar a minha natureza velha, porque senão é ela que domina. E quando a natureza velha domina, isso não é bom. Coisa ruim vai sair disso. Por isso a Bíblia diz: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria, o pior tipo de pecado para Deus. Uma pessoa avarenta. Meus amados, não façamos mau uso do nosso corpo. Você está achando que eu estou indo muito longe, muito pesado? Por favor, abra sua Bíblia aí comigo em 1 Coríntios. O seu problema pode ser com Deus e não comigo. Então abra a sua Bíblia aí comigo, por favor, em 1 Coríntios capítulo 10. Me acompanhe, por gentileza, na leitura dos versos 23 e 24. Texto conhecidíssimo, pouco aplicado. Texto muito citado, muito pouco vivido. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um que é do outrem edifique a vida de quem está do seu lado, fazendo morrer essa condição carnal que tenta nos dominar. Então nem tudo, meus amados, edifica. Então não faça mau uso dos inimigos do seu corpo. Quais são os piores inimigos do corpo hoje, amados? Deixa eu citar alguns. Drogas lícitas. Drogas lícitas. Sabe o que parte do meu coração, antes de lembrar para vocês que já sabem o que é drogas lícitas? É que muitas igrejas, até batistas, e pastores, outrora fiéis no passado, hoje defendem que algumas dessas drogas não tem problema nenhum, não é bem assim, que exagero, só com a minha esposa não tem problema, só em casa, só no aniversário. Drogas lícitas permitidas por lei. Cigarro. Você sabia que muitos crentes não conseguiram ainda fazer morrer essa natureza velha que está firmada no uso e na dependência do cigarro? Você sabia que o cigarro é um dos maiores males que nós temos hoje, meus amados, no seio da família e no nosso país? Que mais morre pessoas do que qualquer uso de outra droga, do que acidentes de carro, do que acidentes de avião, do que qualquer outro tipo de câncer que não seja causado pelo tabagismo. Você sabia que pessoas estão, meus amados, morrendo em maior número por conta do cigarro? Droga lícita. O que falar da cervejinha? O que falar do vinho? Jesus tomou vinho. Hoje de manhã uma pessoa falou para mim: mas Jesus tomava vinho. Falei: meu amigo, a Bíblia fala que existe bebida escarnecedora e não escarnecedora. O meu amado Salvador, pelo que a Bíblia registra, nunca tomou bebida escarnecedora, de acordo com Provérbios. O que a Bíblia diz é que ele tomou vinho, sim, porque o suco de uva
ou da vide, ou da vinha, não tem outro nome senão vinho. E vinho puro, não fermentado, não alcoólico. A melhor bebida que já existiu em todos os tempos é o suco de uva puro, puríssimo, que em grande quantidade, exemplo de Noé, pode levar uma pessoa até mesmo à embriaguez. Então não me fala isso. O meu Senhor não tomou vinho escarnecedor, não. Aí parou, falou, sério? Eu falei, sério. Porque ele era santo. Ele cuidou do seu corpo, e a Bíblia diz, ele não foi achado em pecado algum, amados. Em nada. Então ele nunca tomou alguma coisa escarnecedora também. Aí para só terminar com essa pessoa, eu falei, quando você faz um suquinho de limão, nós chamamos isso de... Você faz um suquinho de laranja, nós chamamos isso de... Mas quando você faz um suco de uva, você chama isso do quê? Suco de uva? Limonada? Laranjada? Do grego, que não muda, e no latim também não, o suco da vide é vinho. Não tem nada a ver com algo escarnecedor. Drogas lícitas. Bebidas alcoólicas. Lembro que quando comecei a namorar a minha esposa, e continuo inclusive, até hoje, estou namorando até hoje, não abro mão disso. Mas uma coisa que eu fiquei chocado é que eu fui na casa de uma pessoa da família que era um diácono da igreja. E lá ele tinha na estante as suas bebidas. E aquilo me incomodou. Primeira vez, segunda vez, na terceira eu não aguentei, eu era novo na fé, despachado. Olhei para ele e falei, fulano, vai beber não? Não, irmão Marcos, não pode, isso é só enfeite. Irmãos, eu não sei se eu fiquei com raiva pelo que ele tinha ou pela atitude que ele teve. Eu sempre brinco, é mexer com o raciocínio de alguém que Deus não fez burro. Deus não fez nenhum ser humano burro. Mas tem alguns que falam como burro. Não acredita que um burro falou. E agem como burros. E aí eu fiquei olhando e falei, meu amado, se não serve para beber, o que está fazendo na sua casa? Demorou um tempinho, não vi mais nada lá. Em compensação, a cara feia dele até hoje, quando ele me vê, é real. Ele fica desconcertado, olha para mim, mas graças a Deus nunca mais eu vi isso lá. Amados, o que você tem em sua casa? Pastor, eu não posso ter um vinho para fazer uma comidinha, um tempero? Irmãos, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Mas pelo amor de Deus, tome cuidado. Tome cuidado. Eu soube que num determinado restaurante foi feito 2 reuniões, a de médicos e a de pastores. Separaram o lugar para os pastores almoçar e para os médicos. Uma associação, aqui em Curitiba. E aí, para os pastores, fizeram pudim de leite. E para os médicos, eles pegaram... Você viu que eu até engoli água. Eles pegaram melancia, eu nunca soube que isso é possível, deram uns furos, esperaram ela sair um pouco de água e lavaram com vinho, com uísque, jogaram uísque. Trocaram as sobremesas. Conta-se alguém, eu não fui nessa reunião, que os pastores amados, se lambuzando. E alguns, segundo uma fonte confiável, guardavam alguma semente para plantar em casa. Nunca tinham chupado uma melancia tão boa. Tão boa. Segundo as más línguas, alguns saíram abraçados em perfeita comunhão, cantando, né? E feliz. Que dia festivo, hein? E o que falar das drogas ilícitas? Ah, pastor, isso não tem nada a ver com a gente. É possível que alguém aqui tenha um filho, um esposo, uma esposa, um tio, uma tia, um primo, um parente, um vizinho, alguém do trabalho, que está escravizado também
pelas drogas ilícitas. Entenda uma coisa, quem está no uso do tabaco, quem está no uso de alguma bebida alcoólica, está a um passo de drogas ilícitas e a primeira é a maconha. Não estou exagerando, amados. Então, drogas ilícitas, maconha, cocaína, anfetaminas, êxtase, heroína, crack e wax. E outros tipos de drogas sintéticas que eu não estou relacionando. Amados, gente amada e querida por Deus, estão escravizados pelo uso de drogas lícitas e muitos também por drogas ilícitas. A palavra de Deus diz: façam morrer tudo que pertence à natureza velha. Tome a decisão em nome do Senhor Jesus. Lembra que eu falei que ia pegar um pouquinho pesado? Estou terminando. Terminando, amados. Só mais um pouquinho, por favor. Mordomia cristã, lembra que é o assunto? E mordomia do corpo. Cuidar bem do seu corpinho. Sim. E vou aproveitar. Sempre escolha uma pessoa, o rapaz, uma moça para casar, e a moça escolhe um rapaz para casar. Não se iluda pela aparência dela ou pela aparência dele. A palavra de Deus diz que até mesmo enganosa é a formosura ou a beleza. A ele que o diga. Então o que nós precisamos, amados, lembrar é bem simples. Tatuagens e piercings. O que tem de igreja que concorda com uma cervejinha, um vinhozinho, socialmente, que é um tadinho, uma fraquezinha aí, um cigarrinho, uma vez ou outra. Meus amados, por que vai se incomodar tanto com outras drogas? E por que vocês acham que vão achar errado os homens de brinquinho ou qualquer coisa parecida? Olha, eu quero deixar bem claro que não está no estatuto dessa igreja que homens aqui não podem usar brinco. Porque para mim isso é muito claro na palavra de Deus. Aqui eu estou ensinando e vou continuar ensinando à luz da palavra de Deus. Em Levítico capítulo 19, versículo 28, diz: não façam nenhum tipo de sinal nos seus corpos. Não façam isso. E também, meus amados, Gálatas 6,17 fala que esse tipo de ardor não pertence à mulher, identificado na Bíblia quando existem exageros, até mesmo, meus amados, de prostituição. Tanto em Levítico, como em alguns textos da Bíblia, excessivamente, quando uma mulher não tem controle nos ornamentos, nos adereços, ela é comparada a uma prostituta. Então não cabe a um homem isso, meus amados. Uma vez, quando o Daniel estava nos Estados Unidos, no Texas, e lá a turma do interiorzão, lá, ele compartilhou comigo que o pastor dele falou alguma coisa a respeito de homens, na igreja dele serem homens. Lembra, Dani? Mais ou menos, né? Você compartilhou comigo por Skype, que um dia o pastor ficou no púlpito e falou: amados, nessa igreja, homem vai ser homem e mulher vai ser mulher. Roupas de mulher e brincos para mulher. Homens, não. Não usa essas coisas de mulher nessa igreja. Mas isso na cultura texana que era engraçado de ouvir. Mas nós não somos texanos. Então, muitos não querem saber. Lembro de uma moça, algum tempo atrás, na igreja, que veio com uma roupa curta, do umbigo para cima, e eu vi que o umbigo estava sujo. Não é de que eu fiquei reparando isso, fica tranquila. Mas, na verdade, quando eu olhei direitinho, filha, era um piercing no umbigo.
Aí ela pôs a mão. Eu falei, agora é tarde. Aí ela olhou, antes de perguntar, antes de colocar, não perguntou, mas assim que eu vi, ela perguntou, e não pode, pastor? Eu falei, no meu não põe. Agora, você sabia que o nosso corpo é templo do Espírito de Deus, filho? Isso é um modismo ou faz parte da nossa cultura brasileira? Isso é o momento dos jovens, desse tipo de influência, ou sempre as moças de boa família, de bom padrão cultural, espiritual, sempre usaram isso? Não, pastor. Então, filha, a resposta está dada. Não procurei mais conversar, mas dou graças a Deus, porque até hoje está na igreja e nunca mais, pelo menos, vi piercing. Será que você já pensou nisso? Você é templo do Espírito de Deus. A gente tem que tomar alguns cuidados, amados. Alguns cuidados. Você sabia que em algumas culturas, que não é a brasileira, um homem, quando coloca um brinco na orelha, ele está querendo dizer o seguinte: estou livre, mulherada. Estou no pedaço. Estou desimpedido. Estou indo à batalha. Você sabia disso? Que tem culturas no nosso mundo que pregam isso, ensinam isso? Bom, se uma pessoa aqui, se ficar viúvo, nem todos praticam isso, mas assim que alguns morrem, a gente tira o quê? A aliança. E dá uma ideia de que agora eu estou desimpedido. Enquanto eu estou com a aliança, eu estou até mesmo se ela ou ele falecerem antes, a gente percebe que alguns ficam por algum tempo. E aí não se fala nada. Está ali com cuidado, não é o momento, não é a preocupação que se tem. E espera ali, eu não vou contra isso de forma nenhuma. Mas num determinado momento pode se tirar. E existem outras culturas que fazem o contrário. Não é a aliança, é o brinco. E aí ele põe um brinco para que todo mundo saiba. Eu estou disposto, eu estou à disposição. Será que é o nosso caso na cultura brasileira e na igreja de nosso Senhor Jesus? E cabelos compridos para homens? Oh, meu Deus, tinha que falar nisso também? Irmãos, eu não tenho problema com cabelos compridos, porque a Bíblia não ensina qual o comprimento do cabelo. Mas eu quero lembrá-los que a Bíblia fala que para o homem, em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 14 a 16, é desonroso para o homem ter o cabelo comprido e honroso para a mulher ter o cabelo comprido. Não se engane, eu não estou falando do comprimento. Ah, pastor, o comprimento vai até a cintura, esse é o ideal, porque é o tamanho de véu. Não, meus amados, o que a Bíblia fala é que a mulher não pode raspar a sua cabeça, tosquiar. Isso é que a mulher não pode fazer. Mas ela pode ter o cabelo curto, o que não pode é raspar, tosquiar-se. E o curto é relativo. Para alguns não é, para outros é. Agora, o que a Bíblia enfaticamente diz é desonroso para o homem ter o cabelo comprido, a não ser que você seja argentino. Já percebeu que na cultura deles é tão bonitinhos, né? Vamos terminar aqui, amados. Após essas instruções, nessa primeira parte da mensagem Mordomia do Corpo, fica claro, meus amados, que a Igreja de Cristo não está aqui para fazer polêmica. Não estou aqui para criar polêmica. Mas eu entendo biblicamente que a Igreja de Cristo, à luz da palavra, pregando isso, não está fazendo polêmica. É que isso não faz parte dos costumes, diz o apóstolo Paulo, das igrejas do Senhor Jesus. Isso não faz parte. É o que ele diz na palavra. Se um povo tem inserido na sua cultura alguns costumes que não ferem a liberdade, o bom senso na vida cristã, então esses costumes não devem ser criticados. Mas não significa que tem que também ser adotados por nós. Vai no Marrocos, aí no Marrocos, porque os homens andam de mão dadas, você acha tão bonito isso lá,
vem para o Brasil e imagina, meus amados, eu e o pastor Faustino de mão dada. Pode tirar essa ideia da cabeça. Cabe, meus amados, um hábito desse? Ou como Paulo disse aos Gálatas, vocês se cumprimentam com ósculo santo. Mas não era o costume de todas as igrejas. Era daquela região. Então não era porque existia um hábito, uma coisa da cultura lá que todas as igrejas de Jesus agora fazem. Aí eles usam brinco, todo mundo usa. Aí eles raspam, todo mundo raspa. Eles beijam, homem beija homem, mulher raspa, então todo mundo faz. Tem até igreja aqui brasileira que pensa que essa é a maneira certa das pessoas se cumprimentarem. Eu fui numa igreja dessas quando eu era solteiro, eu não sabia, e eu fui com a moça que eu namorava, aí eu entrei, ela foi para um lado das mulheres, eu fiquei olhando, e ela foi, eu fui levado para lá, terminou o culto lá, o rapaz veio, e beijo para lá, beijo para cá, os homens beijando os homens, as mulheres beijando as mulheres. Eu olhei para aquilo e falei, o quê? Eu já não gostava de crente, agora é que eu gosto menos. Mas não era um costume de todas as igrejas, era em particular daquela igreja. Não é que eu estou dizendo que, poxa vida, nós vamos adotar tudo ou condenar tudo. Não é isso, amados. Na aplicação final dessa mensagem, eu só quero que você faça comigo uma leitura. Guarda no seu coração algumas verdades. Guarde no seu coração que você é um depositário. Você é um mordomo. Você está aqui para ser luz nessa terra, sal. Você está aqui para dar o sabor. O que tem de gente aí fora, meus amados, que está com uma vida destruída por conta disso e tantas outras coisas, vocês nem imaginam. Então vamos lembrar o que nos diz a palavra. Mas só para fazer uma aplicação final. Podemos ler juntos, amados? Vamos lá? Cuidar do nosso corpo é um dever. Deus escolheu fazer dele o seu templo. Sendo assim, deve ser usado de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, sabendo que o nosso corpo não é nosso, mas de louvado seja o nome do Senhor. Curvemos nossas cabeças. Bondoso Deus, eu quero colocar diante do Senhor o agir do Teu Santo Espírito. Sei que não é pelo tempo que vamos ficar aqui ou por insistirmos que decisões vão ser tomadas, que maus hábitos vão ser deixados, mas sim pela decisão de colocar a nossa vida na Tua presença no dia a dia. Pela decisão de colocar a nossa vida em sacrifício vivo no altar. E eu rogo nesse momento, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo use essa palavra no decorrer da semana, use essa palavra no decorrer ainda desse ano, que essa palavra seja lembrada, ela possa ser guardada, que essa palavra ela fique incutida nas mentes e nos corações, para ajudarmos uns aos outros, ajudar, Senhor, a nossa casa, ajudar os nossos filhos. Bondoso Deus, eu rogo por mim também, Senhor, na administração do meu corpo. Me perdoe, Senhor.